Todo mundo está em busca de uma solução rápida e eficaz, mas temos que lembrar que nem tudo que é rápido é a melhor escolha. Nessas horas, na tentativa de acelerar o processo, acabamos fazendo algumas loucuras. Por exemplo, quem nunca na tentativa de emagrecer baixou bruscamente a quantidade de comida? Pois é, de primeiro momento isso até que resolve. O problema é que ninguém consegue viver para sempre assim. Cada vez mais vai aumentando as vontades, os desejos e o anseio por comida. Temos que lembrar que desde o início a gente usa a comida e a bebida como formas de socialização. E eu garanto para você que você não quer ser aquele cara chato que sai com os amigos e não come nada, ou que não aproveita um almoço em família, por exemplo. Mas e se eu te falar que dá para conciliar tudo isso e ainda assim emagrecer? Então, fica tranquilo aí, pega seu cafezinho e vamos lá que eu vou te contar mais como que funciona tudo isso. Para quem não sabe, esse aqui já é o segundo vídeo e no primeiro vídeo eu ensinei o que é balanço energético e o que é macronutrientes. Agora eu vou te ensinar a pegar esses macronutrientes e organizar da melhor maneira possível para que você consiga perder o máximo de gordura possível. Lembrando que perder peso é diferente de perder gordura. Por exemplo, para ficar mais fácil, aqui temos dois indivíduos, ambos com a mesma estatura, ou seja, a mesma altura e o mesmo peso. E olha como a composição corporal dos dois é diferente. Um tem bem mais gordura, o outro tem muito mais massa magra. Lógico, esse aqui vemos uma pessoa normal e esse aqui é um atleta profissional. Mas para você ver o que peso mas para você ver que peso não significa nada. Os dois indivíduos são da mesma altura e os dois têm o mesmo peso. E olha a composição diferente, é nítido. Então temos que ajustar tudo isso para que nesse processo de emagrecimento você consiga conservar o máximo de massa magra, o máximo de músculos possível no seu corpo. Quanto mais músculo você tiver, melhor a sua aparência vai ser. Então vamos começar pelas calorias. Já sabemos que para você emagrecer você precisa comer menos do que você gasta. Mas a pergunta é a seguinte: quanto menos eu tenho que comer? E aí que está o segredo. Quanto menor o déficit calórico, melhor. Por quê? Matematicamente é simples, é só você comer menos. Porém, temos que lembrar que o corpo ele se adapta a todo estímulo que a gente dá, porque o corpo, a missão dele, a prioridade dele é te manter vivo e não estético, e não com músculos, e não definido. Então ele quer te manter vivo. Para poder manter vivo, ele não sabe que você tem comida na mesa, que você tem um emprego, então ele vai querer armazenar isso em forma de gordura, para caso falte uma outra hora. E é aí que muitas vezes o tiro acaba saindo pela culatra, onde um indivíduo, a pessoa pega e baixa bruscamente as calorias, o corpo se adapta, você para de emagrecer, funciona por um tempo, mas você para de emagrecer e depois você precisa fazer outra mudança. E aí você não tem para onde correr, porque você já está comendo bem menos. Por isso não podemos acelerar tudo de uma vez, tem que ser aos poucos, para que esse processo seja contínuo. Para isso eu recomendo um corte de 10 a 20% nas calorias de manutenção. Por exemplo, se as suas calorias de manutenção são 2.500 calorias e você faz um corte de 15%, você passaria a consumir 2.125 calorias diariamente. E lembre-se, quanto menor for suas calorias de manutenção, menor tem que ser o corte. Tente ali ficar mais próximo dos 10%. Aí, nesse caso, o foco maior vai ser gastar mais calorias e não comer menos calorias, para que você não precise comer muito pouco. Agora vamos ver o quanto de cada macronutriente a gente precisa. Vamos começar pela proteína porque é ela que vai manter a nossa massa magra, os nossos músculos. Segundo estudos, precisamos de 2,3 a 3,1 gramas de proteína. Depois de um tempo atendendo, eu percebi que 99% das pessoas que me procuravam
comem menos que o mínimo necessário de proteína. Então assim, se você conseguir bater as 2 gramas por quilo, já está de bom tamanho. Eu mesmo consumo em média 2,2 a 2,5 gramas por quilo. Então resumindo, se você pesa 80 quilos e você for comer 2 gramas de proteína por quilo, você vai comer no total 160 gramas de proteína. Agora vamos estipular a quantidade de gordura. Lembre-se que ela é muito importante para regular o nosso sistema hormonal, porém a gente tem que tomar um pouco de cuidado porque ela é bem calórica. A recomendação diária de gordura é de 0,6 gramas a 1 grama por quilo. Porém, se você é mais pesado, é contraprodutivo você usar ali mais próximo de 1 grama. O ideal é sempre deixar ali próximo do 0,6 gramas. Porque senão você tende a deixar as suas calorias muito altas. Eu mesmo peso 90 quilos e consumo perto de 0,9, totalizando ali 81 gramas de gordura. Já vimos a proteína, já vimos a quantidade de gordura, agora falta apenas o carboidrato e a conta é bem simples. Então assim, para facilitar eu vou pegar aqui um exemplo. Vamos supor que para você perder peso você vai ter que consumir 2.125 calorias. E você pesa 80 quilos. Se você consumir 2,5 gramas de proteína, teremos um total de 200 gramas de proteína diária. 200 gramas vezes 4 calorias, que é o valor de cada grama de proteína, é igual a 800 calorias somente das proteínas. Já a gordura, se colocarmos aí 0,9 gramas por quilo, teremos o total de 72 gramas. 72 gramas vezes 9 calorias, que é a quantidade por grama da gordura, teremos 648 calorias somente de gordura. Agora é só somar as calorias das proteínas juntamente com as calorias das gorduras e subtrair pelo total de 2.125, que é as calorias que você vai ingerir diariamente. Restaram apenas 677 calorias. Essas são as calorias dos carboidratos. Agora vamos descobrir quanto que essas calorias dão em gramas. Lembrando que o carboidrato ele tem 4 calorias por grama. Então é só pegar 677 e dividir por 4. Temos o total de 169 gramas de carboidrato. Pronto. A gente achou o valor em gramas de carboidrato. Então temos a quantidade necessária de proteína em gramas, a quantidade necessária de gordura e a quantidade necessária de carboidrato, todos em gramas. Não podemos esquecer que a gente precisa também estipular uma meta diária de fibras. É ela que vai estar fazendo a manutenção do nosso intestino, mantendo ele regulado. E a recomendação de fibras é de 20 a 40 gramas diariamente. Então bora recapitular algumas coisas aí. Já vimos o que são calorias, já vimos o que é balanço calórico, já vimos para que servem os macronutrientes e todas as funções deles. Então vamos fazer aqui agora um passo a passo. Número 1, mantenha o seu déficit calórico. Não esqueça da regra principal. O principal é o que? Você está comendo menos do que você gasta sempre. Essa lei é indiscutível. Então mantenha sempre o seu déficit calórico, bata suas calorias. Número 2, sempre bata a sua meta diária de proteína. Lembra que a gente precisa manter essa massa magra. Quanto mais músculo, melhor. Quanto mais músculo, seu gasto calórico vai ser maior e você vai conseguir queimar mais calorias. Então mantenha seus músculos. Número 3, bater a sua meta diária de carboidratos e gorduras. As gorduras também são importantes para manter o seu sistema hormonal. E os carboidratos, é claro que a gente precisa de energia para fazer as nossas tarefas diárias, para o nosso cérebro também, principalmente, porque as suas funções cognitivas elas são afetadas quando você está comendo pouco carboidrato ou quase nada. E também temos que lembrar que o carboidrato é a nossa energia principal, então é com essa energia que você vai conseguir construir mais massa muscular. Número 4, fracione as suas refeições. Eu falo para você fracionar pelo menos em 4 refeições para você conseguir estimular várias vezes a síntese proteica. É muito difícil também a gente consumir toda a quantidade de proteína que a gente precisa no dia em 1 ou 2 refeições. Geralmente é uma quantidade muito grande.
Então fica um pouco complicado para a gente digerir tudo isso. Temos que lembrar que as proteínas são altamente saciativas também, então dificulta mais ainda a gente conseguir bater todas as metas em poucas refeições. Então, para facilitar, eu recomendo que você fracione no mínimo 4 refeições ao dia. Número 5 é a regra do 80-20. Essa é a regra mais importante, eu digo. Tente sempre, dentro desses 80%, consumir a maioria de alimentos limpos, ou seja, o que é alimentos limpos? Comida de verdade, arroz, feijão, frango, carne, legumes, salada, folhas, alface e assim por diante. Tente sempre comer essa variedade de alimentos naturais, preparados ali. Esses 20% que resta, você usa para confraternizar com os amigos de final de semana, e aí você pode colocar algum alimento que você gosta ali. Lógico, sempre dentro das suas calorias, sempre dentro dos seus macronutrientes. Então, por exemplo, você pode entrar com um hambúrguer, por exemplo, ou algum docinho que você gosta, desde que esteja dentro dos seus macronutrientes. Isso vai te ajudar com que você tenha uma aderência melhor, que você tenha uma constância melhor, que você vai poder comer tanto o que você precisa quanto o que você gosta também. E isso aí é muito importante que você consiga levar esse planejamento para o resto da sua vida. E essa é a ideia, para que seja fácil de fazer, para que seja gostoso e seja prazeroso tudo isso. A dica número 6 aí é a constância, que é o que eu já falei. Não adianta nada você seguir isso no meio da semana e não seguir no final da semana. Não adianta nada você seguir por um mês e depois não seguir mais. O que vai te trazer resultados, principalmente resultados concretos, consolidados, é a constância. Passou um mês, 2 meses fazendo isso, e se for levado de uma forma leve e simples, você não vai nem perceber que você está fazendo uma dieta. E tudo se torna mais fácil e mais prazeroso. Então curta o processo. Você tem que aprender a amar o processo. É sim mais demorado, é mais complicado, mas a constância é a sua melhor aliada nesse momento. Então esse foi basicamente o nosso segundo vídeo. E aqui você já conseguiu aprender mais um monte de coisa. Eu posso te garantir que ainda a gente tá só no começo. Então fica aí, aguarde o próximo vídeo que vem muita coisa boa aí. Não esqueça de deixar o like, se inscrever aqui no canal. Eu tô começando agora, o seu like, a sua inscrição é muito importante. Compartilhe o vídeo, você acha que é um tema interessante e você tem algum parente próximo, algum amigo, você manda esse vídeo para ele poder aprender que fazer dieta, que ter uma alimentação boa é muito fácil e pode ser prazeroso sim. Então manda aí para esse seu amigo, para algum familiar, e até a próxima.